Em estatística, vamos para o estudo de média aritmética ponderada. Tópico 2, média aritmética ponderada. Considere o exemplo 1. Então, vamos analisar esse exemplo 1 para a gente entender o conceito de média aritmética ponderada. Em um espetáculo musical, foram vendidos 1.200 ingressos, cujos valores dependiam do setor escolhido no teatro, como mostra o quadro abaixo. Então, aqui eu tenho o quadro abaixo. O setor no teatro: pista, andar superior e camarote. Número de ingressos vendidos: na pista foram vendidos 720, no andar superior foram vendidos 400, no camarote foram vendidos 80 ingressos. Preço unitário do ingresso: na pista o ingresso custa R$ 50, no andar superior R$ 150 e no camarote R$ 300. Pergunta: qual foi o valor médio do ingresso pago neste espetáculo? Então, aqui eu tenho o valor de cada ingresso em cada setor do teatro e ele quer o preço do valor médio. Seguindo aqui, considerando que a variável em estudo é o preço do ingresso, fazendo a leitura do quadro, notamos que foram vendidos 720 ingressos a R$ 5,00 cada, 400 ingressos a R$ 150 cada e 80 ingressos a R$ 300 cada. Assim, o preço médio, P, que é de preço, o tracinho para indicar que é a média, o preço médio do ingresso em reais é. Então, o preço médio é dado por essa fórmula aqui, olha. P, preço médio. Olhe, se foram 720 ingressos a R$ 5,00, então eu tenho que somar, olha, 50 mais 50 mais 50 mais 50 mais 50 até 720 parcelas. O preço do ingresso que foi de R$ 150. 400 ingressos foram vendidos a R$ 150. Então era para eu colocar 150 mais 150 mais 150 mais 150, 400 vezes, 400 parcelas. E agora o preço do ingresso que foi a R$ 80 foram 400 ingressos a R$ 150 cada, 80 ingressos a R$ 300. Então era para fazer 300 mais 300 mais 300 mais 300 mais 300, 80 parcelas. Então aqui eu tenho 720 parcelas de R$ 50, 400 parcelas de R$ 150 e 80 parcelas de R$ 300. Lembrem-se que a média normal, sem ser a média aritmética ponderada, com o que é a média? Eu somo a quantidade de parcelas, não é isso? E divido pela frequência, divido pelo número de vezes que ela apareceu. Então, aqui na média aritmética ponderada, para eu não fazer os 50 720 vezes, aí eu já coloquei aqui, olha, 720 vezes 50. Porque aqui, ó, foram 720 parcelas de 50. Então, é 720 vezes 50. Mais, aqui, 400 parcelas de 150. Então, ficou 400 vezes 150. Mais 80 parcelas de 300. Então, ficou 80 vezes 300. E aqui dividido pela frequência. O que é a frequência absoluta? É a quantidade de vezes que cada número apareceu. Por exemplo, os R$ 50 apareceu 720 vezes, o número 150 apareceu 400 vezes e o número 80 apareceu 80 vezes. Então, vai ficar 720 mais 400 mais 80. Aí, respondendo aqui, olha, 720 vezes 50, que deu 36.000, mais 400 vezes 150, 60.000, e 80 vezes 300,
que deu 24.000. Somando aqui 700, 480, deu 1.200. Então, aqui, agora, somando essa parte aqui de cima, veja, somando essa parte aqui de cima, 36.000 mais 60.000 mais 24.000, deu um total de 120.000. Então, 120.000 dividido por 1.200. Então, a média aritmética deu igual a 100. Então, esse é o valor do preço médio do ingresso. Então, seguindo. A média obtida para o valor do ingresso nesse problema é chamado média aritmética ponderada dos valores 50, 150 e 300, em que o fator de ponderação, também chamado de peso, corresponde à quantidade de ingressos vendidos em cada setor. Então, a quantidade de ingressos vendido aqui foi chamada de peso ou então de fator de ponderação. Aí, seguindo, observe nesse exemplo que a média obtida não coincide com qualquer um dos preços do ingresso disponíveis para comprar. O valor obtido para a média foi R$100. É um valor teórico, cujo significado é: se todos os 1.200 ingressos tivessem sido vendidos pelo mesmo valor, este deveria ser de R$100, a fim de que fosse obtida a arrecadação de R$1.200. Então, o valor médio do ingresso não é que todo o ingresso foi R$100. Observe que teve ingresso de 100, o ingresso de 50, 150 e de 300. E nós tivemos um público de 1.200 pessoas, né, no total. Então, em média, cada ingresso corresponde a R$100. Aí aqui nós temos, de modo geral, consideremos uma relação de valores formado pelos elementos x1, x2, xk, com frequências absolutas respectivamente iguais a N1, N2, Nk. Aí nós temos a média aritmética ponderada desses valores é, então, a média aritmética quem é? Como é que faz a média aritmética? É o elemento, olha, que é x1, x2 e xk, x1, x2 e xk, vezes a frequência absoluta do respectivo valor, vezes a quantidade de vezes que ele aparece, olha. Aí fica N1 mais N2 mais reticência aqui, né, que tem muitos termos, mais NK. Então, N é a frequência, tá aqui, olha, frequência absoluta, respectivamente iguais a N. Então, N são as frequências, a quantidade de vezes que o elemento apareceu. No caso, x1 apareceu N vezes, x2 apareceu N vezes, xk apareceu Nk vezes. E aqui embaixo a gente soma a frequência. Foi o que nós fizemos aqui, olha. A gente pegou os valores do ingresso, R$50, 150 e 300. Aí apareceu quantas vezes? 720. 150 apareceu 400 vezes. E 300 apareceu 80 vezes. Aí eu utilizo essa formulazinha aqui para encontrar a média aritmética ponderada. Olha, podemos também expressar x em termos de frequência relativa de cada xi. Então, aqui nós temos também, podemos expressar de acordo com a frequência relativa. x1 vezes f1, x2 f2, xk fk, f1 mais f2 mais reticência aqui e fk. Lembre-se que a frequência relativa é a divisão, então, é a divisão da frequência relativa. A frequência relativa é dada pela divisão da frequência absoluta pelo número de elementos do conjunto. Aqui
aqui maiorzinho. A frequência relativa é igual à frequência absoluta dividido por N, que é o número de elementos do conjunto. FR, frequência relativa, FA, frequência absoluta, e aqui N é o número de elementos do conjunto estudado. Então, aqui eu também posso representar, né, em frequência relativa, que é frequência relativa e frequência relativa. Aqui embaixo também fica a frequência. E aí temos aqui, olha, onde F1, F2 e FK são frequências absolutas relativas na forma decimal ou relativas na forma percentual. Então, olha, F1 e F2 são frequências absolutas, relativa na forma decimal ou relativa na forma percentual. Então, o F tanto pode ser uma frequência absoluta, como pode ser uma frequência relativa. Então, o F, né? Aí, a frequência absoluta é uma só. Agora, a frequência relativa, ela pode vir na forma decimal ou a frequência relativa pode vir na forma percentual. A frequência relativa se divide em duas formas, a decimal ou a percentual. Então, vamos ver aqui o exemplo 2. Olha. Considere o exemplo 2. Foi realizada uma pesquisa socioeconômica com 200 pessoas de uma cidade para investigar alguns itens de conforto presentes na residência de cada entrevistado. Na tabela de frequências seguintes constam os resultados referentes ao número de aparelhos de TV por domicílio. Aí nós temos aqui número de aparelhos de TV. Aí 0 aparelho de TV. A frequência absoluta. Em quantas casas apareceu o aparelho TV? 9. Um aparelho de TV apareceu em 93 residências. 2 aparelhos de TV em 60 residências. 3 aparelhos de TV apareceram em 22 residências. E 4 aparelhos de TV apareceram em 16 residências. Essa daqui é a frequência absoluta, que é a quantidade de vezes que o elemento apareceu. Agora aqui, frequência relativa em decimal, que é FR, olha. FR em decimal. Aí só eu pego o número, eu pego a frequência absoluta e divido pelo número de elementos do conjunto. Observe que foram entrevistadas 200 residências. Então, aqui vai ficar 9 dividido por 200, 93 dividido por 200, 60 dividido por 200, 22 dividido por 200 e 16 dividido por 200. Fazendo as divisões, deu 0,045, 0,465, 0,30, 0,11 e 0,08. Lembrando para vocês que a frequência em forma decimal tem que ser 1, a soma dela toda. E aqui nós temos a frequência relativa, que é pegando esse número aqui e transformando em porcentagem. Pega o número, o resultado, transforma em porcentagem. Pega o número, transforma em porcentagem. Ó, transformou em porcentagem. 0,8 transformou em porcentagem. E lembrando que essa soma aqui tem que ser igual a 100%. Aí ele perguntou: qual é o número médio de TVs por domicílio? O número médio por domicílio. Olha, aí temos a variável em estudo é o número de TVs por domicílio. Então, a variável em estudo é aqui, o número de aparelhos de TV por domicílio. Ela assume os seguintes valores: 0, 1, 2, 3, 4. 0, 1, 2, 3 e 4. Devemos, então, calcular a média aritmética ponderada desses valores
usando como pesos a frequência absoluta, a frequência relativa na forma decimal e a frequência relativa na forma percentual. Então, olha, eu posso usar a frequência absoluta, a relativa na forma decimal e a relativa na forma percentual. Então, frequência absoluta. Utilizando a frequência absoluta, eu vou encontrar o número médio de domicílios, que vai ser a média aritmética ponderada. Então, observe que na frequência absoluta, 9 aparelhos apareceu 0 vezes, não foi? Olha, aí fica 0 vezes 9, depois 1 vezes 9, 2 vezes 60, 3 vezes 22 e 4 vezes 16. Aqui, olha, 1 vezes, ou aqui em cima, 1 vezes 93, 2 vezes 60, 3 vezes 22 e 4 vezes 16. E aqui eu somo a frequência com que eles apareceram. Então, a frequência aqui, ó, 99, 93, 60, 22 e 16. Que aqui somando dá um total de 200. Aí eu resolvi aqui as multiplicações, 0 vezes 9, 0, 1 vezes 93, 93, 2 vezes 60, que dá 120, 3 vezes 22, 66 e 4 vezes 16, 64. Somando todos esses números do numerador, encontramos 343 dividido por 200. 343 dividido por 200, a frequência ou a média geral ponderada é de 1,715. Ou seja, em média dá 1,7 aparelhos de TV por residência. Isso foi utilizando a frequência absoluta. A frequência absoluta está ela aqui, ó. Agora eu vou usar a frequência relativa. Então, usando a frequência relativa na forma decimal. Aí do mesmo jeito, ó, 0 televisão apareceu em 0,45, porque agora eu vou pegar a frequência relativa. Aqui eles, olha, estão aqui. 0 aparelho de TV em 0,45, um aparelho de TV em 0,465, dois aparelhos de TV 0, vezes 0,30, 3 aparelhos de TV vezes 0,11 e 4 aparelhos de TV vezes 0,08. Aqui embaixo aparece a frequência. A frequência é relativa na forma decimal, é que soma todas as frequências. Então, resolvendo essas multiplicações aqui, olha, 0 vezes 0,45 deu 0. 1 vezes 0,465 deu o próprio 465. 2 vezes 0,30, 0,60. 3 vezes 0,11, deu 0,033. E 4 vezes 0,08 deu 0,32. A soma da frequência relativa na forma decimal tem que ser 1. Então, somando tudo isso aqui foi 1. Olha aqui. A soma toda da frequência tem que ser igual a 1. A frequência relativa na forma decimal. Então, aqui nós tivemos, olha, deu 1,715 dividido por 1 deu 1,715. Observe que deu o mesmo valor, olha. Utilizando a frequência absoluta, a média aritmética ponderada deu 1,715. Utilizando a frequência relativa na forma decimal, também deu 1,715. Agora vamos utilizar a frequência relativa na forma percentual. Deixa eu ver aqui se no verso tem. Não tem. Agora na forma percentual. Aí nós temos aqui, observe, a média aritmética ponderada vai ser igual, olha, agora eu pego ela na forma percentual. Aí eu vou multiplicar aqui, olha, 0 vezes 0 aparelho, 0 aparelho vezes 4,5, 1 aparelho vezes 4,65, vezes 46,5,
2 aparelhos vezes 30%, 3 aparelhos vezes 11% e 4 aparelhos vezes 8%. Então, foi o que nós fizemos aqui, olha. 0 aparelho vezes 4,5, 1 aparelho vezes 4,65, 2 aparelhos vezes 30%, 3 aparelhos vezes 11%, mais 4 aparelhos vezes 8%. Fazendo essas multiplicações, 0,45, 0 vezes 4,5 deu 0, 1 vezes 46,5 deu o próprio 46,5, 2 vezes 30% dá 60%, 3 vezes 11% deu 33% e 4 vezes 8% deu 32%. Somando aqui embaixo, né, tudo dividido pela frequência. Então, aqui é a frequência relativa na forma percentual, que tem que dar 100%. Fazendo essa soma aqui de cima, nós obtivemos o valor de... Então, somando toda essa parte do numerador, nós vamos ter 171,5. Aí repete aqui o 100, 171,5 dividido para 100, que vai ser igual a 1,715. Então, observe que, independente da frequência que você pegue, se você pegar a frequência absoluta, a frequência relativa ou na forma decimal, ou a frequência relativa em forma percentual, em forma de porcentagem, o valor que você vai encontrar para a média aritmética ponderada é o mesmo, olha, 1,715, 1,715 e aqui em cima 1,715. Então, com isso a gente conclui o estudo de média aritmética ponderada.